Rufem os tambores, rufem os tambores. Pela primeira vez, eu tenho que defender o Lula da Silva, esse indigente político que governa o Brasil. Tá? Mas chega um momento em que, por ser uma pessoa de direita e conservadora, que gosta de ser muito honesta e respeitar os seus princípios, eu tenho que dizer que as falas do Lula, esse desastre muito comum nas falas do Lula, esse último agora, né, em que ele diz que porque ele não quer... Ele fala tanta bobagem que eu nem consigo destacar uma frase dele da outra. Né? Ele, quando falou que não queria manter a distância entre os presidentes da Câmara e do Senado, ele queria entre nós. Era isso que aquele imbecil queria dizer. Mas o pessoal não se preocupou com isso. Dá para entender o que ele quis dizer. E aí ele soltou aquela pérola de que estava indicando uma mulher bonita para ser a interlocutora do Palácio do Planalto com a Câmara, com o Senado. E aí foi esse auê, a direita toda caiu de pau, lógico, acho que estão corretos, tem mais que cair de pau mesmo, porque é dessa forma que eles agem com a gente desde sempre. Desde sempre, eles pegam qualquer detalhe, qualquer bobagem para tentar desmoralizar quem é de direita, como eles fizeram e continuam fazendo com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro falasse isso, automaticamente aquela quadrilha, aquela corja de bandidos que trabalham na Globo News já estaria chamando ele de misógino para baixo, de misógino, de machista para baixo. Já estaria fazendo isso. Logicamente, essa quadrilha, essa corja de blogueiros que tem um bom emprego na Globo News, está dizendo que ele escorregou, que ele deslizou, que ele cometeu uma gafe. É claro que não é bem isso, né? Agora, para ser honesto com os princípios da direita, realmente a fala do Lula não teve nada demais, né? Só que nós temos que sempre destacar que, se fosse o Bolsonaro falando, eles estariam com o prato cheio, felizes da vida, chamando o Bolsonaro de tudo quanto é nome. Esse é um motivo que justifica a direita conservadora atacar o Lula com essas bobagens que ele fala. Já não é a primeira, é a milésima vez que ele fala uma asneira, porque o Lula, entre o Bolsonaro e o Lula, se o Bolsonaro às vezes desliza num comportamento, numa fala um pouco mais conservadora, um pouco mais da minha idade, da minha época, da minha geração, é um tropeço realmente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma finesse, tem uma educação muito superior à do Lula. O Lula nunca deixou de ser esse analfabeto, ignorante, que a gente encontra em muitos lugares do Brasil, infelizmente. A população brasileira é uma população que carece de educação, inclusive familiar, muito forte. E o Lula é um grande representante disso daí. Então, dentro desse espectro do Lula, desse espectro desse brasileiro de nível muito baixo, é um normal você dizer uma coisa dessa. Na verdade, na cabeça do Lula, passou um momento que ele disse assim, não, eu vou fazer um elogio à Gleisi Hoffmann, vou dizer que ela é bonita. Cá entre nós, nem é, né, gente? Mas independente do fato que beleza está nos olhos de quem vê, tá bom, ele vê a Gleisi Hoffmann como bonita. E ele não fez nenhuma coisa errada. Ele não fez. Ele fez um elogio que lá nos anos 70, nos anos 80, seria muito bem-vindo, normal, tranquilo. Só que os tempos mudaram e hoje em dia quem domina o discurso, a narrativa pública é a extrema esquerda, que tem um discurso progressista, feminista, né? Com pautas woke, né? LGBTQI, XYZ, não sei o quê. Então, e o Lula está apoiado nessa gente detestável que adora censurar os outros, que adora determinar o que as pessoas podem ou não podem falar. O Lula é apoiado por essa gente. Então, para ele, falar uma bobagem dessa é muito, muito mais grave do que se o Bolsonaro falasse.
Porque quem apoia o Bolsonaro são conservadores. E os conservadores têm claramente essa ideia de que aquilo é uma brincadeira, é uma maneira de falar, não é nada demais. No Lula, isso não é permitido. Por quê? O público deles são os progressistas. É a extrema esquerda que quer definir o que nós até pensamos, quer nos proibir de pensar diferente deles. Então o Lula não pode cometer esse tipo de gafe. Não pode. Mas que dentro de um espectro de uma determinada época, não há nada de errado na fala dele. Desculpa, gente. Então, e da mesma maneira, outros muitos comentários que o Lula já fez, todos eles extremamente desagradáveis para o espectro da extrema esquerda. Se fosse alguém de direita falando, não teria nada demais. Quando ele falou do grelo duro, quando ele falou que Pelotas era exportador de viado, e tantas outras asneiras que o Lula fala a cada vez que ele abre a boca. E o que está mais divertido nessa história toda é exatamente essa grande aposta que a Globo News dizia até o final do ano, 2024, que faltava o Lula falar mais. O Lula precisa se comunicar mais, porque Lula é um grande comunicador. Lula sabe empolgar as massas. Lula fala como o povo brasileiro. Tudo mentira. Tudo ficou comprovado que é mentira. O povo brasileiro evoluiu. O povo brasileiro se atualizou. E o Lula não. O Lula continua sendo aquele mesmo bronco, ignorante, sem medidas, sem algum espectro de bom senso, de equilíbrio na hora de falar. Ele não tem freio. Quanto mais ele falar, mais bobagem vai sair daquela boca podre. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Porque enquanto nós, da direita, nos modernizamos, nos atualizamos, aprendemos a falar uma nova linguagem, com uma nova roupagem, nem mudamos de opinião não, tá, gente? Eu não mudei de opinião essencialmente, não. Apenas adquirir a roupagem necessária para falar as mesmas coisas que eu falaria nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Meramente uma questão de adequação. O Bolsonaro também se filtrou, se atualizou, se reequipou para os tempos modernos. Eu tenho certeza que na intimidade o Bolsonaro é muito mais parecido com a gente, com o brasileiro médio. Porém, quando ele faz discurso, ele está se policiando para falar dentro de uma linguagem atualizada. Mesmo assim, a extrema esquerda vai procurar qualquer coisa que ele tropece, que ele faça uma brincadeira, e aí vão jogar. Como fizeram recentemente, quando ele disse que as mulheres de esquerda são horrorosas e são incomíveis. E isso virou manchete. E isso era misógino, era não sei o quê, era machista. Agora, o que o Lula falou, não, aí foi um escorregão. Ele é um homem de uma outra época, ele é não sei o quê. Não há nada pior do que ouvir os comentários da Globo Lixo, da Globo News, daquela quadrilha que fica o dia inteiro falando asneiras no canal da Globo News. Tá bom, gente? E eu não podia deixar aqui a minha defesa do Lula. Eu estou defendendo o Lula? Que coisa incrível! Não deixe de se inscrever no canal. E se você gostou do papo, deixa o gostei. Não gostou? Deixa o não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.